Agora sim, vamos falar desse assunto revoltante. São brasileiros, são sergipanos. Esse grupo de 9 pessoas foi atacado por um homem com uma faca no saguão de um hotel no centro de Amsterdã, na Holanda. Um deles chegou a ser atingido com 4 golpes de faca. A gente está ao vivo com uma das vítimas, o Bruno Santana, ele que é analista jurídico. Bruno, boa noite para você. É assustador o que a gente ficou sabendo e óbvio tudo que vocês passaram. Eu acho que a pergunta principal nesse momento é em relação à saúde. Como vocês estão? E depois eu queria que você falasse como é que tudo aconteceu. Não tem como dizer que tá bem não, né, gente? A gente tá muito abalado, psicologicamente muito abalado. Foi dentro do hotel, num lugar que a gente, teoricamente, a gente se sentia confortável, né, para andar, para ir nos corredores. Não tem como dizer como a gente tá bem. E foi mais ou menos assim. A gente estava saindo ontem à noite, era por volta das 22h40, mais ou menos, 23 horas. A gente estava saindo para comer aqui e a gente ia procurar algum bar para ficar, porque era a nossa última noite aqui em Amsterdã. Só que quando a gente saiu do hotel, a gente já estava saindo, já tinha saído do hotel, a gente saiu do hotel, estava chovendo. A gente resolveu voltar para pedir um Uber. Chegamos no saguão do hotel, começamos a conversar entre a gente e pedir, resolver qual era o lugar que nós iríamos pedir Uber. Assim nós fizemos. Só que eu notei do lado uma pessoa meio incomodada, meio se mexendo um pouco mais. E aí eu olhei, assim, quando eu olhei de relance, ele estava olhando fixamente para mim e estava tirando uma faca da. Eu não esperei para ver o tamanho da faca, depois a gente até soube que era uma faca enorme e tal. E nesse momento ele começou a correr atrás de todo mundo no saguão do hotel. Nós somos um grupo de 9 pessoas, mas no momento estavam 5. Os outros 4 estavam nos quartos. A gente tentou correr, se dispersou, cada um foi para um lado. A gente, graças a Deus, conseguiu, mas na hora que eu gritei para avisar que ele estava com a faca, Matheus estava sentado em frente dele. E na hora de Matheus virar para fazer a volta e correr até a saída de emergência, ou a saída para o lugar que ele ia correr, eu acho que o rapaz acabou acertando ele e eu encontrei ele já na escada. Quando eu encontrei ele na escada, ele estava aparentemente bem, caminhando. Eu segurei ele, levei até o primeiro andar, deixei ele com um outro amigo nosso que estava lá, deixei ele tomando conta dele. Os dois ficaram num lugar teoricamente seguro, e eu voltei para buscar ajuda. Eu peguei o elevador para tentar subir para o quarto, porque a galera estava no 5º andar. Só que o elevador estava descendo e eu acabei me batendo de novo com o agressor lá embaixo. Ele estava saindo já do hotel, meio que transtornado, assim, falando "Oh my God, oh my God", tipo, como o que eu fiz, algo assim. A entonação que me passou foi essa. Foi uma noite de horror. Bruno, eu tô assustadíssima, sinto muito por tudo que vocês passaram, viu? Agora, é inevitável te fazer essa pergunta, Bruno, porque quem conhece algum brasileiro, ou já teve a oportunidade de ir para fora do Brasil, a gente não precisa nem ir muito distante, né? Nós, nordestinos, quando vamos para o Sudeste, passamos por diversos preconceitos. Não é diferente quando um brasileiro vai para fora do país. Ô Bruno, você acredita que esse caso pode ter sido um caso de xenofobia? Por que eu te pergunto isso? Porque você relatou que o homem não falou nada. Ele só ouvia vocês falando e a partir dessa escuta ele teve essa reação. O que você acha que pode ter acontecido, Bruno? Na verdade, o que eu acho é que foi completamente premeditado. Ele está ali, naquele lugar. Eu acho que ele estava esperando uma vítima. Só que, por que eu acho que pode ter sido um indicativo de xenofobia? Porque
estando no hall do hotel, de um lugar que chega e sai pessoas de várias nacionalidades, e aparentemente, pelo que a polícia daqui me informou, ele não tem uma residência fixa. Então, significa dizer que ele é mais ou menos uma pessoa em situação de rua. E aí, ele estando ele, naquele momento, como hóspede do hotel, porque ele tinha dado entrada como hóspede do hotel, faz muito sentido que ele tenha escolhido estar ali para pegar pessoas de outras nacionalidades. Absurdo, viu? Ô Bruno, o seu amigo levou 4 facadas, né? Como é que ele está agora? Graças a Deus, o Matheus teve muita sorte, é um milagre, e isso é muito bom que a gente consiga dizer e que as pessoas saibam, nossos familiares e as pessoas que a gente ainda não conseguiu comunicar, que ele está bem, ele, graças a Deus, está fora de perigo. O hospital é muito de primeiro mundo, ele está tendo toda a assistência necessária. Hoje ele está com 2 drenos, tirando, acho que não entendo muito bem, mas deve ser para que ele não precise fazer cirurgia. E a gente está aguardando a recuperação dele. Diante dessa situação, Bruno, você achou em algum momento assim que ia morrer? Você desesperou? Por que eu te pergunto isso, Bruno? Por uma questão que às vezes a gente acha que o psicológico é o mínimo, né? Aí foca mais na pessoa que levou 4 facadas, que é claro que é extremamente grave, uma pessoa hospitalizada, correndo risco eminente de morte, mas os outros, né, as outras 8 pessoas que estavam, também estão abaladas da mesma forma psicologicamente, né, Bruno? Sim, hoje o dia foi trancafiado no quarto, sem conseguir ir aqui embaixo, no hall. No hall, então, é que a gente não quer passar, tendo medo de qualquer pessoa que a gente encontre. Quais são os trâmites jurídicos? O que é que vocês fizeram? Boletim de ocorrência? Esse homem já foi preso? Ele foi preso imediatamente aqui na porta do hotel, porque o hotel é vizinho a Amsterdã Central Station. Ele foi preso aqui na porta da estação. Ele acho que teve uma briga, uma troca de tiros, alguma coisa assim. Não troca de tiros, mas a polícia precisou usar aquele choque elétrico, alguma coisa para prendê-lo, porque ele estava realmente muito transtornado. E aí nós entramos em contato com a embaixada só nos orientou a usar o nosso seguro, não deu nenhuma outra assistência, o que é bem estranho, assim, porque aparentemente eles pareceram muito estranhar muito o que estava acontecendo. Então, de início eu aguardei mesmo que eles viessem ou que eles fossem ao hospital ver esse caso. Mas até então isso não ocorreu. Eu agradeço, viu, Bruno? Parabéns pela coragem, por tudo. Uma pergunta assim que a gente fica curioso, né? Vocês estavam a trabalho, estavam passeando, um grupo de todos... Não, estávamos todos São todos sergipanos mesmo, né? Sim, todos sergipanos. Aí, vocês estavam a passeio? Estávamos em férias. Infelizmente, um momento de relaxamento que vira de terror, né, Bruno? É um sonho que virou um pesadelo horrível. Eu desejo que as coisas se encaixem e que essa dor não definam vocês, viu? E que a gente vai continuar acompanhando esse caso para saber a que esse homem vai responder. Muito obrigada, Bruno. A gente vai continuar falando sobre esse assunto na volta do intervalo. A gente tem uma mensagem deste homem que levou 4 facadas de dentro do hospital. Ele fez questão de gravar um vídeo para falar como é que ele tá. É na volta do intervalo, viu, gente? Fica na cena, em alerta comigo. Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Como eu havia prometido no intervalo, chama aqui ao vivo o repórter Lucas Moura, que durante a tarde se debruçou também nesse caso dos 9 sergipanos que foram atacados por um homem com uma faca em Amsterdã. Falamos agora há pouco, viu, Lucas, com uma das vítimas, o Bruno, relatando os momentos de terror que ele viveu. Ele disse, viu, Lucas, que chegou a sair correndo, entrou no elevador para fugir e o elevador, na verdade, estava indo para posição contrária e ele se deparou de novo
com o agressor, momentos de terror. Mas hoje você esteve conversando com outras vítimas, inclusive vai trazer para a gente um vídeo da vítima que ficou mais ferida, que foi um homem que levou 4 facadas. Mais ou menos isso, né, Lucas? Boa noite. Boa noite, Mariana, a você. Boa noite também a todos que nos acompanham mais uma vez. Na verdade, trata-se, Mariana, da única vítima, né? Vítima no sentido de ferimentos, né? Todos eles estavam ali reunidos, né? Pelo menos do grupo sergipano dos 9 que estavam viajando, 5 deles estavam ali reunidos. E no momento do alvoroço, do corre-corre, o único a ser atingido pelas facadas foi, de fato, o Matheus, que do hospital enviou um vídeo para poder naturalmente falar da sua situação. A gente adianta que a situação dele, o quadro dele é estável. Mas antes, Mariana, da gente acompanhar o que disse o Matheus, eu queria chamar aqui a Sonora, na verdade, uma entrevista que a gente fez mais cedo com a Viviane de Oliveira, ela que é assistente social e é irmã de uma das garotas sergipanas que está nessa viagem. Ela é irmã, portanto, de uma das garotas que está lá. E ela falou comigo mais cedo e ela fala um pouco sobre o sentimento que a família aqui em Sergipe teve quando soube desse atentado lá. Vamos acompanhar o que ela disse mais cedo. Então, ontem, por volta das 23 horas, ela entrou em contato com a gente, né? Informando que estavam lá no hotel e que sofreu um atentado, que teve um atentado no hotel, e que um dos colegas deles, que estavam lá juntos, tinha sido ferido, mas que estava bem, que eles estavam indo para o hospital, e alguns para a delegacia, e que depois mandava notícia. Segundo minha irmã, né, ela estava no quarto com as 2 colegas, que decidiram não sair naquele momento, mas os outros 5 amigos resolveram sair, e um dos amigos que estão lá é primo nosso, que é o Bruno. Aí eles decidiram sair para passear, que era o último dia deles lá na cidade, né? Eles decidiram sair. Estavam lá no hall do hotel aguardando o Uber, que tinha chamado o Uber e estava aguardando o Uber. Quando o Bruno percebeu uma movimentação assim, meio estranha do cara que fez o atentado, né? Aí, quando ele percebeu, viu que era uma faca, que ele estava armado com a faca e gritou. Aí já não deu mais tempo, porque ele já foi em cima deles para atacar, né? E aí o Matheus, que foi o que foi atingido, estava sentado e não conseguiu uma reação imediata para levantar e se safar desse atentado, né? A gente ficou muito nervosa, né? Muito assim, sem saber como agir, né? O que fazer, né? A nossa ação foi só estar ligando em contato toda hora para saber mais informações. Muito bem, como disse a Viviane e disse também o Bruno, Mariana, na conversa que teve com você no bloco anterior, o único que foi atingido pelas facadas foi o Matheus Henrique Silveira. Ele é advogado e agora sim a gente exibe esse vídeo que foi feito por ele, com a ajuda dos amigos naturalmente, de dentro do hospital no qual ele está sendo atendido. Vamos acompanhar o que disse a vítima. Pronto. Boa tarde, me chamo Matheus Henrique Silveira Melo. Na noite de ontem, dia 9, aqui em Amsterdã, Holanda, estava fazendo uma viagem com amigos, pequenas férias, enquanto acabamos sofrendo um atentado por parte de um hóspede do hotel que estamos hospedados no caso, que é o Ibis. Esse rapaz, que também era hóspede, ficamos sabendo depois, puxou uma arma branca e começou a correr atrás de quem estava no hall de entrada. E infelizmente ele me acertou com 4 facadas. Prontamente eu fui atendido pelos paramédicos daqui da cidade, bem como a polícia, deu todo o suporte. E estou recebendo todo o suporte. Agora estou aguardando para saber se vou precisar fazer cirurgia ou não.
Muito bem, essa é a situação do Matheus, Mariana. Para encerrar, eu queria só pedir para que a nossa produção, a nossa direção soltasse algumas imagens. Nós temos imagens, Mariana, do momento em que o homem é preso lá em Amsterdã. Foi de fato um grande alvoroço. Essas imagens elas estão inclusive circulando nas redes sociais. A população naquele momento extremamente assustada. A gente lembra que eram por volta de 11 horas da noite no horário de Amsterdã, 7 horas da noite no horário de Brasília. Foi de fato um grande alvoroço. A polícia agiu rapidamente, a polícia local agiu rapidamente para poder conter esse homem que foi imediatamente preso. Não há muitas informações sobre ele, mas a imprensa de Amsterdã, a imprensa local, está dizendo que trata-se, na verdade, de um homem de 28 anos, ele seria alemão e não holandês, e que seria um homem alemão sem residência fixa. Ou seja, para eles lá é como se fosse alguém que não tem residência, algo nesse sentido. Pelo menos foi a interpretação que foi passada pelas pessoas que estão lá acompanhando a situação mais de perto. Então, um homem, 28 anos, que seria da Alemanha e não da Holanda, que teria praticado esse atentado. Repito, informações que foram passadas pela imprensa local. Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. A gente segue com a notícia.